Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma coisa muito incrível. Eu vou mostrar como você pode sair da casa dos seus pais ou como você pode se mudar para um apartamento novo, para uma casa nova, sem ter que abrir mão daquela sua viagem no fim do ano, daquele seu dinheirinho que você está guardando para os seus investimentos, para os seus objetivos a longo prazo, ou até mesmo sobrando aquele dinheirinho no bolso. Essa promessa está parecendo boa demais para ser verdade? Pois é, a gente vai conversar e eu vou te mostrar naqueles nossos vídeos normais de 30 minutinhos, onde você pode pegar uma água, um snack, eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso aqui, tudo de uma forma muito fácil, muito simples e planejado. Então, pega aí sua água, seu snack, o que você costuma pegar e curte essa vinheta rapidinho, enquanto eu vou lá pegar a minha água e já volto pra gente trocar essa ideia. Então vamos embora pro vídeo! Opa, errei a câmera! Opa! E a primeira dica que eu vou te dar é extremamente importante. Vá se mudar para um lugar mais quente que São Paulo. Porque, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso, gente. Pô, previsão negativa de 0 graus aqui em São Paulo, 3 graus, mano. Caramba, eu pensei que era quente, que cidade difícil. Olha isso. Eu tô gravando com 2 blusas e o microfone aqui no canto. Eu tenho até, tomara que não tenha até bagunçado ele, porque senão vocês vão ver um chiadinho aí no áudio. Mas, meu, sem condições essa cidade de São Paulo, muito frio, muito gelado, muitas cobertas para conseguir dormir à noite. E bom, tá bom, agora vamos parar de falar de tempo, que eu não sou a Magil para vir estar te falando sobre isso, e vamos pro que a gente importa. Falar sobre essa mudança. Bom, isso tudo é uma coisa muito natural que é esperado de todos os jovens ou, bom, até mesmo adultos e adolescentes, que é esperado na sociedade que em algum momento você venha sair da casa dos seus pais e venha cair no mundo, buscar sua liberdade financeira, correr atrás dos seus sonhos, se mudar para sua casa nova. Todas essas coisas, tudo isso é muito esperado da sociedade e na verdade é o sonho e o almejo de muitos jovens, uns até mesmo mais do que outros. E bom, quando se trata de se mudar de casa, eu diria que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ao logo começar a vida financeira, que começa a trabalhar, que começa a entrar no seu primeiro emprego, ganhar um dinheirinho, mete os pés pela cabeça, vai com unhas e dentes e procura um lugar logo para se mudar, para cair de cara nesse mundão. E bom, muitas delas acabam conseguindo, o que é muito feliz. E o que eu devo reconhecer que é um grande esforço e força de vontade feito por essas pessoas para conseguir fazer isso direto dar certo. E existem os outros, aqueles que gostam de ficar um pouco mais de tempo na casa dos pais, que gostam de fazer um planejamento, toda uma organização financeira para aí depois se mudar da casa dos pais. Bom, para ser sincero, eu tenho mais um, né? O terceiro. É aquele que não vai embora da casa dos pais de jeito nenhum, que tá lá com 40 anos e não quer mais nada, quer só ficar lá de boa jogando seu videogame. Bom, quanto a esse daí, eu não sei se o problema dele é simplesmente se organizar para se mudar ou se ele só gosta do cheirinho da casa dos pais. Mas o meu objetivo não é ajudar esse hoje, o meu objetivo é ajudar você, jovem, ou você, adulto, que quer sair do seu apartamento, quer ir para um lugar novo, ou você, jovem, que quer sair da casa dos seus pais e quer começar a sua vida de independência. E bom, como fazer isso da melhor forma, daquela que você não tenha que voltar para casa dos pais, como é muitas vezes o caso daquele primeiro, que vai sem querer saber de nada, que depois do primeiro emprego simplesmente pula, vai, aluga uma casa, fica lá, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, pá! 4º mês foi mandado embora, tem que voltar para casa dos pais. Bom, nesses casos eu digo que é muito mais importante e às vezes muito melhor você ter um pouco mais de calma, um pouco mais de planejamento e fazer isso da maneira correta, ou seja, não colocar as carroças na frente dos bois, ao invés de você simplesmente ir tentar fazer funcionar de qualquer jeito e muitas das vezes, bom, ter que dar 3, 4 passos atrás
e recomeçar toda essa estrutura, recomeçar todo esse planejamento. Muitas das vezes vale mais a pena você pensar, se planejar e organizar de modo com que você, mesmo que venha a ter algum problema, um acidente, uma perca de emprego, alguma coisa, você consiga se manter e assim ter sucesso nessa sua mudança, nesse novo estágio da sua vida que é tão importante, né? Porque eu acho que não tem coisa mais triste, desinteressante, desmotivador do que você começar algo novo e ter que largar a mão, ter que desistir e voltar para casa dos pais com o rabo entre as pernas. Eu sei que para muitos pais isso nunca foi um problema, nunca é e nunca vai ser, mas pode ser estimulante para algumas pessoas, ainda mais quando você está na flor da idade, com as energias a mil, querendo fazer isso de uma vez. Então, esse vídeo é para você. E eu não vim simplesmente aqui falar isso aqui só porque do Natilho. Eu tenho visto e conversado com muitos amigos que têm esses objetivos, que têm essas coisas planejadas, e até um grande amigo meu, Joãozinho, que pediu para mim no Insta fazer esse vídeo aqui, trazendo essas informações que podem ajudar muitas pessoas, e eu espero que esse vídeo te ajude. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação e introdução, vamos lá e vamos entender algumas coisas que são importantes quando a gente vai falar sobre se mudar e sair de casa. Eu tenho certeza que você já viu na internet, no seu Instagram, no seu YouTube, no seu Facebook, diversas pessoas, aqui ainda mais do nicho de finanças, falando de algumas regras, do 50, 20, 10, do 60, 5, 10, do 40, do 70, desse monte de porcentagens loucas aí, planejamentos. E, por que todas elas não falam o mesmo sistema, as mesmas porcentagens? Primeiro, vamos explicar do que são essas porcentagens e da onde vem. E depois eu vou falar o porquê de tantas variações e tantas diferenças no que esse pessoal vem trazer. A primeira regra e uma das coisas mais importantes que você precisa ter para conseguir se mudar é exatamente uma fonte de renda. Como assim? Você precisa ter de uma quantidade de dinheiro que entre de modo mensal na sua conta, de maneira a dar uma segurança para você, uma fonte de renda constante e estável, o que pode ser um emprego, o que pode ser rendimento de fundos imobiliários ou até mesmo os dividendos de ação. Mas eu acredito que os fundos imobiliários e os dividendos de ação não são a maior parte da realidade das pessoas, tanto que consomem meus vídeos quanto dos jovens brasileiros. A maioria quer conseguir se mudar antes de conseguir acumular esses tipos de ativos e ter eles como sobrevivência ou como fonte de renda. Então, vamos para o caso clássico, a fonte de renda. E esses números que as pessoas trazem, esses 60, esses 20-10, esses 50-20-10, não são nada mais, nada menos que as porcentagens dos valores desse seu salário, desse dinheiro que cai de modo recorrente na sua conta, que você deve destinar a cada coisa. Ou seja, as pessoas normalmente dizem 50% da sua renda para conseguir manter sua casa, sua moradia, 20 ou 10% para objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, reserva de emergência, diversão, lazer. E porque todas elas não entram em um consenso e não falam qual que é a regra certa, qual que é a coisa certa. E isso acontece porque não existe uma regra certa, não existe uma fórmula correta para você fazer e dar certo de qualquer jeito, porque os objetivos são diferentes. Digamos que você é uma pessoa que para ti é muito importante fazer viagens todos os finais de ano, como alugar uma casa na praia para passar o Réveillon com seus amigos, ou você, muito pelo contrário, não tem esse objetivo como algo importante na sua organização financeira. Você tem um foco mais para o longo prazo. Então, você não precisa dedicar 10% da sua renda para guardar para o Réveillon. Você pode dedicar esses 10% para um objetivo de longo prazo, como conseguir comprar o seu iate, a sua casa própria, a sua liberdade financeira, não depender do governo. E esse é o último e o que eu mais recomendo que todos tenham, um pequenininho, uma porcentagemzinha para se ter a sua liberdade financeira. Mas então, é por isso que existem tantos tipos de variações. Mas o que todos podem falar é que quanto menos você conseguir colocar deste valor para sua casa, para sua moradia, para os seus custos fixos, melhor
fica os seus outros sonhos e objetivos. E como não tem um número certo que você pode destinar, eu vou falar para você o que eu faria no seu lugar e o que eu acredito ser a maneira e o modo mais seguro de você conseguir se mudar, dando os pontos mais importantes, tendo chance zero ou tendo o mínimo possível de chance de você ter que voltar para a casa dos seus pais. Um modo que talvez possa até demorar um pouquinho a mais, mas eu tenho certeza que depois você ver isso aqui, depois que você ouvir o que eu tenho para falar para você, você vai concordar comigo e vai querer aplicar essas ideias para ter toda essa segurança e essas mordomias que eu vou te passar. Certo, então o primeiro ponto seria ter uma fonte de renda constante, assim como te disse anteriormente. Mas Vinícius, o quanto de renda é necessário para conseguir se mudar? Eu vou trazer 2 pontos e vamos fazer juntos 2 simulações. Uma com uma condição de renda um pouco maior, uma condição de renda até que legalzinha, uma qualidade legal de vida, e uma outra com uma condição de vida e um valor de renda inferior, menor, e mesmo assim eu vou te trazer algumas possibilidades se você ainda consegue, se você ainda tem ou possui uma renda menor do que essa que eu vou te trazer. Então, para todos os casos, esse vídeo vai atender os requisitos. Mas isso eu falo um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu vou te trazer quais são os pontos mais importantes. E o primeiro deles é esse, a renda. O segundo ponto é escolher muito bem o local onde você vai morar. Um ponto muito importante é o custo, o aluguel que você vai pagar, ele tem que ser compatível com a sua renda. Mas mais do que isso, outras coisas que são importantes para você, ou seja, é importante para você estar próximo de um metrô, de um ponto de ônibus, ou por exemplo, você é uma pessoa que tem o seu próprio carro e isso são coisas que não são tão necessárias para ti. Às vezes, para algumas pessoas é necessário estar perto dos amigos ou perto da família. Então, é muito importante que você avalie quais são as suas prioridades, as coisas que são importantes para ti e buscar dentro das suas prioridades um aluguel que caiba dentro dos valores e dentro das suas situações, das suas necessidades. E o quanto é isso? Bom, eu vou trazer também dentro da simulação. Aguenta aí, hein? Certo. Depois disso, é de extrema, e quando eu digo extrema é muito importante você saber quais serão os seus gastos e quantos serão os seus gastos. Ou seja, você tem que fazer uma simulação do quanto você vai precisar e do quanto você vai ter que gastar para se mudar, para ter esse seu novo estilo de vida nessa sua nova casa. O que eu quero dizer com isso? A questão do transporte para o seu novo trabalho, você tem que ter isso em conta. Como que quais são os custos que você tem com os supermercados ao seu redor, quanto de custo você vai ter com supermercados, o quanto de custos você vai ter se você vai ter um plano de saúde ou não, qual vai ser o custo para você manter o seu plano de internet na sua nova casa, para você manter o seu custo do aparelho celular, qual vai ser o custo do seu aluguel, se nesse lugar que você vai morar vai ter um custo e cobrança de condomínio, assim como contas de água, luz, telefone e todos os outros tipos de contas e valores que podem vir a fazer parte da sua realidade quando você se mudar. E por que eu digo isso? É extremamente importante você ter ideia desses custos e você saber mais ou menos. Na dúvida, não sabendo, joga o valor para cima. Porque você precisa ter um confronto real do quanto vai ser necessário você ter de dinheiro e quanto a sua renda é capaz de suprir essa sua necessidade, dessa sua vivência. Por isso, é necessário que você faça algumas simulações e coloque os pré-requisitos e requisitos que de todos os gastos que você tem e vai ter se mudando para a sua casa nova. E eu digo isso para que quando esse baque chegue, você esteja mais do que preparado. E isso vai nos levar para o nosso último ponto. E por isso que eu disse que o ponto anterior era tão importante. É você ter a sua reserva de emergência já pronta. Bom, Vinícius, o que é essa reserva de emergência? Bom, para ti
que está me acompanhando já faz tempo, você com certeza já sabe, porque você já viu meus vídeos e você pode encontrar eles facinho aqui. Mas caso você não viu e você não clicou no link para ver, eu te conto aqui agora. O que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é aquele botão de pânico, aquele botão da segurança que você precisa ter para caso você venha enfrentar alguma dificuldade, como o que eu citei no começo. Caso você, ao se mudar, você perca o seu emprego por algum corte que está tendo na empresa ou qualquer que seja o motivo. Caso você venha a se acidentar e tenha que pagar algum exame médico, alguma cirurgia ou algo do tipo que pese no seu bolso, ou para caso você sofra um acidente de carro, qualquer que seja, a reserva de emergência ela é feita para te dar uma segurança, te dar uma base, aquela cama elástica de quando um cara tá pulando um trampolim pro outro. Essa cama elástica é a sua reserva de emergência. Você já imaginou se aqueles caras pulassem sem a cama elástica? O quanto ia dar medo para eles? Pois é, eu não quero que você passe por esse medo. Por isso, você precisa ter a sua reserva de emergência. E não do lugar onde você está morando agora, mas sim do seu novo padrão e custo de vida. Ou seja, sabe aquela listinha que eu acabei de pedir para você fazer? Separando todos os custos e gastos que você acha que vai ter nesse novo local, nessa sua nova moradia? Então, você vai pegar todos esses custos, todos esses gastos e vai multiplicar por 6 para assim você ter o quanto seria a sua reserva de emergência. Em resumo, a reserva de emergência ela é um valor do seu custo de vida multiplicado por 6. E o porquê 6? Caso você venha a perder o seu emprego, como por exemplo, que é a sua fonte de renda e a coisa mais essencial para você conseguir cuidar e manter a sua casa, a sua nova moradia, você possa ter tempo, você tenha espaço para conseguir procurar um novo emprego e conseguir se reestabelecer sem ter que voltar para a casa dos seus pais, ou sem ter que dar e abrir mão do seu apartamento novo que, bom, deve ser a coisa mais frustrante que existe. Então, essa reserva de emergência é o que vai te dar isso daqui, o ar, o gás para você respirar e conseguir não se desesperar com o problema que vem, é o estar preparado. Mas não só isso, é muito importante que essa sua reserva de emergência esteja num lugar com uma liquidez alta, ou seja, que você possa resgatar de forma rápida, em caso de uma emergência, que você possa ir lá e tchum, pegar. E quais são os lugares para você fazer isso? Bom, você pode deixar essa sua reserva de emergência ou num Tesouro Direto Selic, que tem liquidez D+2, que ao resgatar você tem que esperar 2 dias para ter esse dinheiro, ou você pode ainda no seu banco ter uma renda fixa, um CDB com liquidez diária, que você pode simplesmente ir lá e resgatar, ou ainda numa conta num banco digital, como a Nubank, por exemplo, que rende mais do que a poupança e você pode resgatar assim a qualquer momento. É onde, por exemplo, eu deixo a minha. Então, esses são os requisitos para você ter a sua reserva de emergência. E bom, você pode ficar tranquilo quanto a tudo isso que eu tô te falando aqui e não se preocupe em ter que fazer tudo isso à mão agora numa folha de caderno ao seu lado, porque, bom, eu gosto de você, eu gosto dos meus inscritos. Então, eu vou te trazer uma listinha onde você pode fazer tudo isso e ter todas essas informações prontas, fáceis e na mão para você pegar a qualquer hora. Então, chega de enrolação e dessas coisas extremamente importantes e vou te mostrar e vamos junto fazer essas simulações que eu quero tanto te mostrar, incluindo essa sua reserva de emergência que é tão importante. Ah, e vale a pena ressaltar uma informação que eu esqueci de te passar. Quando você estiver procurando os locais para você escolher a sua moradia, que eu estava falando daquela questão do aluguel, de ver tudo isso daí, é importante também você perguntar para as pessoas que moram ao redor como que é a condição das ruas, como que é o pessoal lá, como é morar lá, para que caso você se mude, você não venha a se deparar com nenhuma surpresa, como um vizinho doidinho, ou raves na porta da sua casa aos domingos sem você saber, como acontece, por exemplo, no Mirante de Santana. Todas essas coisas é importante você também vir a perguntar para os moradores para não ter nenhum susto, problema, preocupação. Então vamos embora e vamos para o meu computadorzinho que eu já separei essa listinha pra gente. Perfeito. E para nossa primeira simulação, eu vou considerar uma renda de R$ 2.500 mensais. O que, bom, não é uma renda muito alta, mas também para quem está começando agora, nos seus primeiros empregos, nos seus primeiros serviços, é uma renda que
às vezes pode ser difícil de se alcançar, mas eu então vou fazer uma renda média. Vamos começar então com R$ 2.500. Certo, aqui nessa listinha aqui você vai ter os ganhos do mês e nele eu só vou considerar o salário, que são R$ 2.500 mensais. Certo, dentro disso nós vamos para a parte de despesas. Aqui vamos considerar um aluguel de, R$ 930. Isso é uma média de valores de aluguéis que eu encontrei em algumas regiões aqui. Isso não é necessariamente um preço baixo de aluguel, você pode encontrar aluguéis melhores, assim como você vai encontrar muitos aluguéis mais caros. Eu peguei esse aluguel e coloquei essa faixa alta para conseguir trazer melhor um exemplo e aplicação para vocês. Certo, digamos que essa pessoa tenha um custo de R$ 930 de aluguel e ela pague R$ 100 de água, R$ 100 de luz, R$ 80 da conta do celular, R$ 50 de internet na casa e ainda tenha um custo de R$ 500 de supermercado. Bom, considerando que essa pessoa não tenha VR, porém tenha VT e ela não gaste nada de metrô, ônibus, combustível e estacionamento, o que é muito bom. Com isso, a gente vai ver que as faixas das despesas fixas, como o aluguel, ocupa 37% da receita. Assim como, por exemplo, essa faixa dos extras, que seriam os custos variáveis, ocuparam 33%. Elas somadas ocupam cerca de 70% do custo ocupam 70% dos custos e da quantidade de dinheiro que essa pessoa recebe. E isso é um custo extremamente alto, o que eu não recomendo para ninguém. Tanto que, se nós formos pegarmos para montar a reserva de emergência dessa pessoa, a gente vai chegar que para ela ter esses 1.760, que é a soma das despesas fixas com as variáveis, vezes o número de meses de uma reserva de emergência minimamente decente, que é os 6 meses, a gente vai ver que ela precisa juntar R$ 10.560 só para conseguir sair de casa e iniciar sua vida nova. Mas poxa, Vinícius, caramba, meu, com esse dinheiro, com tudo isso daí, eu vou ter que esperar, 5, 6 meses, quase, só de recebendo salário e guardando, recebendo e guardando, sem poder gastar muita coisa. Pois é, eu sei. Isso não necessariamente é uma informação legal, algo que te deixa feliz, alegre, e é chato. Mas bom, às vezes você ter essa espera, ter isso daqui, conseguir juntar essa reserva de emergência, pode solucionar muitos problemas como quais eu te falei, de você perder o seu emprego ou sofrer um acidente, e esse dinheiro é o que vai conseguir te sustentar enquanto você não estiver no novo emprego ou estiver em fase de recuperação. E bom, na verdade, para a gente conseguir arrumar e melhorar esses números é muito fácil. A gente pode simplesmente vir aqui nesses números e melhorar as situações que tem. Por exemplo, a gente pode se mudar para um lugar mais barato. Digamos que a gente gaste agora, em vez de 930, que a gente gaste 750. Digamos ainda que, a gente consiga receber um VR ou que a gente mesmo economize no nosso supermercado. E aqui a gente gaste R$400. Ainda que a gente troque nosso plano de celular e consiga um mais barato. Vamos colocar 65. Apenas essas pequenas mudanças, a gente pode ver uma diferença muito grande. Se a gente for pegar para ver, essas despesas diminuíram muito os nossos custos. Agora elas ocupam menos de 60%, menos de 50%. E isso é algo muito bom que vai fazer uma diferença muito grande no nosso planejamento. Menos de 60%, né? Certo. Aqui a gente vai ver que o nosso custo de vida já diminuiu pra caramba. Nosso custo de vida foi para R$ 1.465 e a nossa reserva de emergência, que antes era tão difícil e tão impossível de se alcançar, ficou muito mais fácil. Agora é cerca de 8.800, né? Vamos arredondar isso daí porque
Fica mais fácil de fazer as continhas, né? Certo, Vinícius. Mas e com isso a gente vai ter algumas coisas, né? A gente vai ver que aqui os nossos custos ocupam cerca de 59% do nosso rendimento, do quanto é os nossos ganhos. E agora, minha opinião pessoal. Eu não me mudaria por uma casa, por um lugar novo, para um apartamento, que os custos para me manter no custo fixo, o quanto eu vou gastar de despesas para pagar essas contas as quais a gente viu junto, sejam iguais ou superiores a 60% da minha renda. Porque para isso você teria que abrir mão de muitas outras coisas. Porque, por exemplo, nesse caso nós já temos a nossa reserva de emergência pronta. Ou seja, todos os outros 41% da renda que a gente receber, a gente pode dedicar simplesmente para os nossos sonhos e objetivos. E aí a gente pode equilibrar e colocar quais são as coisas que a gente mais quer alcançar, os nossos maiores objetivos. Como, por exemplo, se para ti é muito importante fazer uma viagem de R$2.000 no ano, você pode colocar aqui nos investimentos. Você pode pegar, essa listinha é a que eu uso para tudo, então você pode mudar isso daqui. Você pode, em vez de colocar tesouro direto, você pode colocar viagem de fim de ano. Opa, ficou virgem. Viagem de fim de ano. E colocar que todos os meses você vai guardar, vamos ver, R$100? Não, dá para colocar mais. Vamos colocar 10% nisso daqui. Pronto, 10% você vai dedicar todos os meses para isso. Aí você fala, caramba, mas além da viagem, eu quero conseguir me divertir, eu quero conseguir passear, eu quero conseguir fazer minhas coisas. Então, a gente vai vir aqui no lazer e vai colocar que a gente quer fazer sempre bares e restaurantes. A gente quer manter um padrão de vida legal. Então, a gente vai colocar também 10%. E por fim, a gente também quer investir no nosso futuro, né? Porque a gente não é qualquer um, né? Nós queremos o futuro, nós queremos daqui a 10, 15, 20 anos tá lá, sem ter que trabalhar com a nossa renda passiva dos fundos imobiliários pingando e sempre caindo na conta. Então, nós vamos vir aqui e vamos colocar em ações, por exemplo. Em ações, a gente vai, vamos ver quanto que sobrou ainda, né? Sobrou ainda bastante, sobrou um pouquinho mais de 20%. A gente vai colocar 10% em ações, 10% em fundos imobiliários. Opa! E o que sobrou? R$35. Aí a gente coloca em criptomoedas, por exemplo. Só para contrariar. E pronto! Tá feita a nossa organização. Inclusive é muito importante que eu falei. O nosso custo de vida tem que incluir o nosso lazer. Porque, bom, se você perdeu seu emprego, se você sofreu um acidente, você não pode simplesmente abrir mão do seu lazer. Então, o custo do lazer tem que estar incluso dentro do seu custo de vida e dentro da sua reserva financeira também. Porque não é porque você se acidentou que você deixou de viver, deixou de fazer suas coisas. Então, é muito importante prestar atenção nisso daqui. Certo? Mas é por isso então que eu disse que você tem que ver os seus custos de vida e o quanto vão ser essas siglas, o quanto vão ser esses valores aos quais você vai destinar para cada coisa. Eu, particularmente, não colocaria mais do que 60% nos meus custos fixos. Ou seja, eu preferia procurar um lugar que seja um pouco mais distante, que seja um pouco mais longe, mas que eu consiga economizar um pouco mais de dinheiro para os meus objetivos. Particularmente, eu separei aqui o quanto eu gostaria de gastar. Eu colocaria 50% em custos fixos, eu colocaria 10% para você se divertir, para passear, para rodar, para ir lá, para cá, colocaria 10% em objetivos de curto prazo e colocaria os meus últimos 30% em objetivos de longo prazo, porque eu quero que esse longo prazo não fique tão longe. E se a gente fosse repetir isso aqui, ia ficar bem legal. Inclusive, eu vou fazer com um valor menor, o que seria agora talvez a maioria e a realidade
de grande parte dos brasileiros e das pessoas. Certo, e agora vamos para o segundo caso, onde as pessoas ganham menos dinheiro, onde você tem menos dinheiro. E no caso aqui que eu tô te mostrando, você ganha um salário mínimo. R$1.100. Eu sei, por você estar pensando provavelmente a mesma coisa que eu. Não tem como você sair de casa, se mudar e começar uma vida num lugar novo se você ganha R$1.100 ao mês. E bom, isso é uma realidade. Para você conseguir se mudar ganhando R$1.100 ao mês, primeiro que você vai ter que encontrar um lugar com um aluguel muito baixo, o que é bem difícil. E depois que você teria que abrir mão da maior parte dos seus sonhos, da maior parte dos seus objetivos, da maior parte dos seus lazeres. Ou seja, você tem que gastar quase que todo o seu salário só para você conseguir morar. E mesmo assim, eu não sei se é possível. Eu não acredito que com R$1.100 alguém consiga morar sozinho e bancar suas contas. Por isso, tem duas opções que você pode fazer. Ou conseguir alguma renda extra, como por exemplo, algum trabalho à parte, como no vídeo que eu postei aqui da renda extra na quinta-feira, que você pode ver, e aí sabendo aquilo lá, você conseguiria tirar mais uma notinha e se virar aqui. Mas bom, existe uma outra opção, que seria você dividir o apartamento com alguém, com um amigo, com um parente, com uma namorada, com até mesmo repúblicas que você pode encontrar muito por aí. E aí vai mais uma dica das coisas importantes. Tome muito cuidado com a pessoa que você escolhe, porque conviver com alguém às vezes pode ser bem difícil e ou pode ser uma coisa que vai fazer muito bem para a relação de vocês ou pode estragar. Então, escolha bem a pessoa com quem você vai morar junto. Nesse caso, eu vou simular a pessoa ganhando um salário mínimo e ainda assim dividindo o apartamento com uma ou com duas pessoas. Aí você pode escolher. Certo. Nesse caso, a pessoa ganha R$1.100. A gente vai ignorar um pouco dessa parte aqui e eu vou tentar seguir o meu cronograma. Bom, digamos que você consiga rachar o aluguel e você pague R$400 só. Morando com duas pessoas, daria para vocês pagarem um aluguel até de R$1.200. O que, bom, eu acredito que seja bem possível de você encontrar um aluguel de R$1.200 com 3 pessoas consigam morar. Talvez fique um pouco apertadinho, mas, bom, são os seus objetivos. Às vezes passar por isso aí vale a pena. Certo. As despesas que você teria seriam um aluguel de R$400, R$50 de luz, R$50 de água, porque você está dividindo, por mais que sejam com mais pessoas, essas contas são todas rachadas. E R$25 de internet. Bom, o celular é só seu, então você paga sozinho. Certo. Com isso, a casa mais os extras, os variáveis, o aluguel com todas essas contas, você teria 53%. Você teria 53% da sua renda composta só para o seu custo de viver, da sua habitação e das coisas básicas. Isso contando que você ganhe ao menos um VT e um VR, né? Você já não está recebendo salário. Então eu vou colocar aqui a alimentação como VR. E o transporte eu vou colocar como VT. Certo. O VT e o VR vão suprir essa sua necessidade. Juntando com o VT e o VR dos seus amigos, é capaz de vocês conseguirem dividir essas contas e não custarem ao bolso. Assim, com isso, com essas coisas que a gente colocou e essa nossa simulação, isso ocupou 53% do nosso orçamento. Ou seja, sobrou 10% para a gente ir para o barzinho, restaurantes, a gente sair com a nossa namorada. Isso tudo ocupou R$110, que dá 10%. Com isso, ainda sobra 10% para a gente investir em viagens no final do ano e outros 27% para a gente colocar nos nossos investimentos por longo prazo, para a gente conseguir chegar nos nossos sonhos e nos nossos objetivos da melhor maneira possível e de forma mais rápida. E é assim que você faz essas duas simulações. É claro que nem todos os valores podem estar conformes com a realidade. Eu trouxe mais isso daí para fazer algumas simulações e coisas que esses valores você realmente pode encontrar por aí, são possíveis de fazer. O que é o importante da gente conseguir tirar desse vídeo, desse material que eu estou te trazendo? A tabela eu vou disponibilizar para você, vai estar no link abaixo. Você tem que conseguir separar essas porcentagens, quais são as coisas que são importantes para você, o quanto você tem de dinheiro
e desse seu orçamento, desses seus ganhos, o quanto você está disposto a destinar para a sua moradia, para os seus objetivos de curto prazo, para a sua diversão, para os seus objetivos de longo prazo. Por quê? A gente não pode simplesmente se mudar e ignorar que nós temos outros objetivos na vida, que temos outras coisas que queremos alcançar. Por isso, quando você for pegar e fazer o seu planejamento com o quanto você ganha e com os gastos que você vai ter, é muito importante você ter esses números do quanto você quer alcançar, dos seus custos, dos investimentos ao curto prazo, dos investimentos do longo prazo e do quanto você está disposto a sair, se divertir com o seu dinheiro. Se você fizer essa tabela, seguir tudo isso daí e também ter aqui a sua reserva de emergência, que vamos concordar que essa aqui ficou bem mais fácil de cumprir, uma reserva de emergência de 4.170 ficou mais tranquilo e mais leve. Em 4 mesezinhos que você esperar mais para sair de casa, você já tem ela pronta. Se bem que eu recomendaria você ter pelo menos 5 pau, né? Espera um mesinho a mais e tem uma coisa mais segura ainda. Então, assim como eu disse, essa tabela vai ficar aqui na descrição do vídeo. Faça essas coisas caso você esteja planejando se mudar. E, bom, com isso você vai conseguir, além de se mudar da maneira mais segura possível, você ainda vai conseguir simular e guardar dinheiro para você fazer as suas viagens, para você ter o seu lazer e ainda para você investir e chegar nos seus primeiros rendimentos. Bom, inclusive, dia 9 do mês que vem, eu vou fazer uma live, uma videoaula incrível que você precisa estar lá e você precisa se inscrever, porque essa videoaula, essa live vai ficar, ó, um chuchuzinho. Então, esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, ou se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda em qualquer uma dessas coisas, pode me chamar tanto aqui no YouTube, quanto lá no meu Instagram, é Vinícius Morelli. E, bom, o vídeo dessa semana é isso, tamo junto e boa mudança, hein? Tchau! Ah, dessa vez eu acertei a câmera.